Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aí às nossas aulinhas do nosso curso básico de teologia. Hoje a gente já vai entrar com um tema de escatologia, que era um tema que eu pretendia que ficasse um pouco mais para frente, mas por conta de uma pequena administraçãozinha que a gente está fazendo com as matérias e com alunos que estão concluindo ainda esse curso, vindo de outra programação, a gente acabou encaixando essa matéria. Tá bom? Hoje a gente está com um formato um pouquinho diferente daquele convencional que a gente já estava usando, né? Agora os nossos slides eles vão ficar aqui à minha esquerda e vai ficar mais fácil um pouquinho para a gente distribuir o conteúdo e até para mim usar também nas aulinhas presenciais que a gente faz lá na igreja, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais demora, eu vou tentar fazer aqui uma aula um pouco mais rápida de alguns temas que a gente propôs nessa primeira parte. Para quem já pegou a apostila aí, a gente viu que dessa vez a gente vai ter 3 lições praticamente, né, ao invés de 4, como a gente sempre tem. E então, o que nos permite em algum momento fazer um tour na quarta aula, talvez para fazer uma revisão dos principais pontos, né, da primeira, da segunda e da terceira, tá certo? Então vamos lá. A escatologia é o estudo das últimas coisas, tá? O que chama muita atenção de muitas pessoas, né? Eu acho que é um tema aí que o pessoal adora, tanto entre adolescentes, jovens, adultos, porque todo mundo tem a curiosidade para saber o que vai acontecer no final do mundo. E o pessoal se aproveita disso para criar muito conteúdo na internet sobre possibilidades de cumprimento de determinadas profecias que está descrita no livro do Apocalipse, principalmente, que seria um livro praticamente central, mas não o único, referente à escatologia, né? Eu lembro de uma vez que saiu uma notícia de que o rio Tigre, Eufrates, estava secando, o verdadeiro mesmo, está lá no Iraque, se eu não me engano, e aí o pessoal já fez associação com um capítulo de Apocalipse, onde o anjo derrama uma das taças da ira de Deus e o rio Tigre e o Eufrates se secou, ou foi só o Eufrates, se eu não me engano. Então, é um tema que desperta muita curiosidade para o povo saber quem vai ser o anticristo, quem que é a besta, quem que são os personagens descritos no Apocalipse, nas cartas paulinas. Então, a gente vai com muita calma. O propósito aqui não é entrar em teorias. O propósito aqui é tentar analisar algumas linhas de interpretação escatológica. Então, por exemplo, quando você entra numa determinada linha, dentro dessa linha, você tem muitas coisas para se estudar. Por exemplo, se a gente entra dentro de uma linha dispensacionalista, pré-milenista, né, pré-tribulacionista, a gente vai ter que estudar, né, a questão do arrebatamento antes da grande tribulação, a grande tribulação, o que acontece no meio da grande tribulação, quem são as duas testemunhas, quem é a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, né, o que representa os chifres que estão na cabeça ali do dragão, da serpente, da mulher, da prostituta. Então, assim, existe um número muito grande de simbologias e elas são interpretadas de maneira diferente à luz de cada linha escatológica. Aqui a gente vai analisar de maneira prévia e muito superficial cada uma dessas linhas, tá bom? Então não é aqui a minha intenção entrar em uma linha e desmembrar ela e entrar a fundo, nem ficar procurando qual é o significado real de cada figura apresentada ali no livro do Apocalipse. Até porque a gente acredita, como bom cristão fundamentalista, que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, mas que o homem inspirado escreveu, né, ali uma revelação e ele deixou a interpretação ao nosso critério, ao nosso ponto de vista. Então, por mais que você tenha uma palavra revelada, a palavra revelada ainda está revelada por símbolos e cabe a nós ali interpretar esses símbolos. Não é pecado uma pessoa ter uma visão diferente da outra, principalmente porque isso não interfere na maneira como você se comporta diante de Deus e dos homens, né? Isso não atrapalha a sua fé. Mas
é interessante você analisar as diversas linhas, porque isso interfere na maneira como você encara a sua fé e ver Deus trabalhando na história da humanidade, como Deus trabalhou com o seu povo, como Deus se relaciona com o seu povo, tá certo? Então, assim, já falei demais, a gente vai dar início agora a alguns primeiros pontos básicos que eu não coloquei nos slides principais, mas que está na apostila de vocês, que vocês fazem uso, e a gente vai dar uma olhadinha aí nos métodos de interpretação. Então, tá lá para a página 5, os tipos de interpretação das profecias que a gente tem como futurista, histórico, preterista e eclética, né? O que são esses 4 nomes? É a maneira como uma pessoa interpreta uma profecia. Então, vamos supor, Isaías escreveu, né? Não me lembro que se é o capítulo 62, mas vou dar uma bugada e vou achar ele rapidinho, que o leão vai comer palha com boi, ou algo assim, né? A criança de colo vai meter a mão na toca do basilisco, na toca da cobra, e não vai ser picado. Então, como que você interpreta uma profecia dessas? Alguns vão ser futuristas, vão dizer, não, essa profecia aponta, como o próprio nome está dizendo, para o futuro, e para um futuro distante. Outras pessoas vão ter uma interpretação histórica. Vão falar, não, essa profecia ela se desenrolou com o decorrer do ano tal, quando isso aconteceu e teve um período de paz e teve um período que os animais foram domesticados e porque antigamente os animais eram mais selvagens. Então ele vai pegar a profecia que está sendo interpretada, essa é só um exemplo, tá? Essa de Isaías é só um exemplo, mas ele vai dizer, não, essa profecia ela se desenrolou em algum momento da história. É um exemplo muito fácil que a gente tem quando a gente vai para Daniel. Daniel tem um momento em que ele, no capítulo 8, se eu não me engano, ele está descrevendo a maneira como um carneiro está sendo atingido por um bode de 2 chifres. Só que a profecia de Daniel dá a entender que o carneiro ele é o Império Persa e o bode que vem com 2 chifres, ou o carneiro tinha 2 chifres, 2 pontas, desculpa, e o bode que vem para destruir o carneiro, ele tem um chifre só. Então dá a entender que é o Império Persa que vai ser derrubado pelo Império Grego. Então é uma profecia que se cumpriu com o desenrolar da história. Isso numa interpretação histórica, né, que é uma que eu particularmente defendo no caso desta profecia. Uma interpretação mais futurista vai pegar trechos dessa profecia e vai falar, não, isso aqui está apontando para o final dos tempos, porque o anticristo vai ser assim, assado, e quando Jesus voltar. Então, essa é a principal diferença. O futurista, ele olha para a profecia e fala, não, isso aqui vai acontecer na vinda de Jesus, no final do mundo, tal. O histórico, a interpretação histórica, vai falar que se desenrolou em algum momento da história, quando algum personagem específico fez isso ou aquilo, tá? Então, a gente tem outros exemplos também, mas só para a gente ter uma noção, a gente tem aqui também a questão da interpretação preterista. A preterista é aquela que interpreta a profecia como algo para o momento do profeta, para o tempo do profeta. Então, eu já vi, por exemplo, linhas mais liberais que tratam o Apocalipse, a visão de João, como sendo uma visão que ele está compartilhando mais relativa ao seu tempo. Então, João, por exemplo, na hora que ele está escrevendo, ele escreve uma carta contra Laodiceia, uma carta para a igreja de Laodiceia, onde ele identifica que essa igreja é uma igreja rica, né? E ele faz duros ataques a essa igreja rica. Em outro momento, ele escreve uma carta, por exemplo, para a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna é uma igreja pobre, e ele faz elogios a essa igreja. E conforme ele vai escrevendo o livro do Apocalipse, mostra que Deus se opõe a um governo opressor que persegue a igreja. Então, essa interpretação mais preterista
dá a entender que o que João está escrevendo não é para dias futuros, mas é para a sua época. Ele está escrevendo algo contra o Império Romano, no qual ele vivia, no qual ele estava sendo perseguido pelo imperador Domiciano, no tempo que ele escreveu o Apocalipse, provavelmente no ano 90 depois de Cristo. E essa interpretação dá a entender, essa profecia dá a entender que ele está profetizando contra o Império Romano, contra os ricos, contra os opressores, né, que estão sempre afligindo, perseguindo o povo pobre e os cristãos primitivos. Isso seria uma interpretação mais preterista. E tem também as ecléticas, né, que é aquela visão da profecia que você tem principalmente numa mescla de interpretações. Então tem pessoas que pegam, por exemplo, como eu falei, o texto de Daniel e falam assim, não, esse texto realmente ele se cumpriu num determinado momento histórico, mas também vai se cumprir no final dos tempos. Então ele tem uma visão meio histórica, meio futurista também. Tá? Então são linhas de raciocínio, a eclética, são linhas de raciocínio diferentes para interpretar a mesma profecia. Acaba virando meio que uma salada e é um pouco contraditório, meu ver, tá? Meu ponto de vista, mas, né, a gente tem aí essas 4 linhas de interpretação. Então, só revisando, poderia até ter colocado no slide aqui, né? Futurista, ele pega a profecia e fala, essa profecia está profetizando para algo que vai vir no final dos tempos. Histórica, essa profecia se desenrolou e aconteceu em algum momento da história quando alguém fez alguma coisa. Preterista, profecia que se refere ao tempo que o profeta escreveu. E eclética, que é uma junta de todas elas. Tá bom? Então essas são algumas maneiras de interpretar a profecia. Bom, daqui para frente, o que a gente vai trabalhar? Os principais eventos escatológicos, aliancismo e dispensacionalismo, milenismos e tribulacionismos. Eu estava até brincando aqui numa conversa um tempo atrás, que quando a gente se converte, a gente costuma aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e parece que isso basta, até que você começa a estudar, né? Não a Bíblia. Quando você começa a estudar a Bíblia, você descobre ali o que é certo, o que é errado, legal. Mas quando você vai para a teologia, o pessoal colocou muitos ismos em tudo, né? Da Reforma para frente, vai se desenvolver o calvinismo e a sua antítese, o arminianismo, e daí para frente o cristão ele tem que se posicionar como calvinista, caso você abrace os 5 pilares do calvinismo, né? Acredite aí que Deus predestinou um número fixo de pessoas para a salvação e o resto vai para o inferno sem chance de arrependimento. Ou se você é arminiano e acredita que Deus possibilita a salvação a todos, aí você vai estudar escatologia. Você tem que saber se você é amilenista, pré-milenista, pós-milenista, se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se você enxerga o mundo do ponto de vista aliancista ou dispensacionalista. Então, vira uma salada. E quando a gente tem um contato muito primário com essas doutrinas, o intuito é misturar tudo mesmo, né? O intuito é você não saber para que lado vai. Mas qual que é a nossa intenção aqui a princípio? É dizer, olha, esse é o certo e esse é o errado? Não. Embora a gente tenha uma opinião e um posicionamento, a minha intenção é mostrar como cada linha de raciocínio se comporta em relação às escrituras, como elas enxergam as profecias acerca do final dos tempos, né? E claro, também em um determinado momento aqui nos posicionarmos sobre aquela na qual nós nos encontramos mais tendenciosos. Mas antes de entrar nesse monte de ismos, de isto, de ista, vamos para os eventos escatológicos. O que acontece no final dos tempos, né? O que vai acontecer no fim de tudo? Quanto a isso, não existe discussão.
deixa eu pular aqui, que eu acho que esse ponto aqui ele era um pouquinho mais importante antes do dispensacionalismo e do aliancismo. Esses aqui são os eventos escatológicos, né? Então, praticamente todas as linhas que a gente vai trabalhar acredita que vai ter um arrebatamento, que vai ter uma ressurreição dos ímpios e uma ressurreição dos justos, que vai haver um juízo final, ou seja, um tribunal ali onde Deus vai separar uns para o céu, outros para o inferno, que vai ter uma grande tribulação, que vai ter um milênio e que vão existir novos céus e a nova terra, que é aquilo que a gente chama de estado eterno. Tá? Então, a gente tem praticamente aí 6 pontos, às vezes mais se você dividir dentro deles, coisas que vão acontecer quando chegar o tempo do fim. Então, arrebatamento da igreja, ressurreição de ímpios e de justos, juízo final, grande tribulação, milênio, né, um período de paz aqui, e novos céus e nova terra. A questão é como cada linha interpreta, né, cada um desses eventos. O que vem primeiro, o que vem depois. A gente vai entrar em cada um desses textos separadamente, tá? E com calma, vamos pegar alguns versículos, vamos dar uma olhada. Aqui, para não ficar muito poluído, eu deixei um versículo só para cada um, mas a gente pode dar uma gugada, a apostila de vocês vai ter mais exemplos, né, de cada evento, mas a gente vai, né, com calma. E antes da gente entrar nesses 6 itens aqui, desses 6 eventos que vão acontecer no final dos tempos, a gente precisa dar uma olhada em 2 maneiras como o teólogo ele pode olhar para a história e para a maneira como Deus se comunicou com o seu povo no desenrolar da história. Então, existem 2 linhas que se opõem, né, ou 2 pontos de vista diferentes, uma chamada de dispensacionalismo e a outra chamada de aliancismo. Eu não vou aqui ser extenso, porque são doutrinas extensas, tá? No YouTube você encontra aulas e aulas, você encontra aí escrito livros e livros sobre essas 2 doutrinas, mas é importante a gente entender pelo menos as diferenças básicas do aliancismo e do dispensacionalismo, tá? Porque são 2 linhas de pensamentos que mostram como Deus interagiu com a humanidade no decorrer da história. Eu acho que esse seria um termo menos confuso. Tá? Então, vamos começar pelo dispensacionalismo. Então, o dispensacionalismo ele é uma doutrina que ele estuda a história humana dividida em 7 dispensações ou 7 períodos de tempo. O dispensacionalismo, gente, ele teve início aí provavelmente finalzinho do século XVIII, século XIX, tá? Eu não vou lembrar exatamente o nome dos principais expoentes, né, e das principais denominações. O que eu sei é que é uma doutrina que surge principalmente do encontro entre irmãos de diversas denominações diferentes. E eles faziam encontros de estudos bíblicos, né? Desde aquela época já existia uma busca por vivência, experiências e coisas sobrenaturais. E esses estudos, com o tempo, foram dando origem e forma ao dispensacionalismo, né? Inclusive, a gente tem hoje em dia uma das primeiras bíblias de estudo, que é a Bíblia do Scofield, dá até para pegar uma foto aqui depois, onde era praticamente uma Bíblia inteira comentada, né? Onde o pessoal tem praticamente uma conferência bíblica inteira dentro de um único material, que é fruto desses encontros que geraram o dispensacionalismo. O dispensacionalismo ele é dividido principalmente em 3 partes, resumidamente, que é o dispensacionalismo tradicional, que é o primeiro que surgiu, e mesmo a gente falando assim, dispensacionalismo tradicional, então toda pessoa que é do dispensacionalismo tradicional acreditava nas mesmas coisas? Não,
ainda havia autores que defendiam coisas diferentes. Depois veio o dispensacionalismo revisado, e depois veio um mais atual que atrai, né, principalmente teólogos mais conservadores também, o dispensacionalismo progressivo. Não que os outros não atraiam conservadores, né? O dispensacionalismo inteiro é de uma linha mais conservadora. E quando eu digo conservador, eu digo em oposição a teólogos liberais, porque o século XVIII, o século XIX ali tinham muitos expoentes, defensores de uma teologia mais liberal, que não defendia a Bíblia aí como algo inspirado, inerrante. E o dispensacionalismo ele sempre foi defendido por teólogos conservadores e não havia muita, como que eu posso dizer, uma concordância em todos os pontos. Mas em que pontos o dispensacionalismo ele concorda? No que o dispensacionalismo ele crê? Então vamos começar aqui, já que eu falei demais. 7 períodos, tá? 7 temporadas na história. Então, vamos começar aqui por esses períodos. Então, o primeiro período, inocência, como o próprio nome sugere, é um período em que o homem era inocente, ou seja, ainda não tinha conhecimento do bem e do mal, porque não tinha comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? E havia uma ordem, né, dada para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de tudo, a árvore da vida estava lá, e esse foi o período da inocência. Começa com Adão e Eva e vai até o momento em que eles pecam. A partir do momento que eles pecam, começa-se uma nova dispensação. Então, esse período é a dispensação da inocência. O povo pecou, cometeu o primeiro pecado, agora, né, o homem vai perceber que está nu, a mulher vai perceber que está nu, vão desenvolver roupas ali, e começou o período da consciência, ou a dispensação da consciência, que vai desde o momento em que eles pecam, e aí vai passar, né, pelo nascimento de Caim e Abel, a morte de Abel, Caim, né, espalhando seus descendentes pela terra, o nascimento de Sete espalhando seus descendentes pela terra, Adão e Eva tendo mais filhos e filhas, e a sociedade se desenvolvendo, e Deus matando o povo no dilúvio, Noé construindo a arca, até que o homem ele vai construir uma torre, né, e vai surgir um homem chamado Nimrod, e o homem vai começar a se desenvolver de maneira civilizada, construindo aí os primeiros impérios, os primeiros governos, né, as primeiras civilizações mais organizadas, e aí o pessoal vai dar um nome desse terceiro período, dessa terceira dispensação de governo humano, tá bom? Então, consciência foi desde o pecado até a construção da Torre de Babel, onde começa a dispensação do governo humano. Da Torre de Babel até Deus chamar Abraão, foi a dispensação do governo humano. Quando Deus chama o patriarca Abraão, aí começa-se um novo período, né, que é o período da promessa ou patriarcal. Patriarcal porque Abraão foi praticamente aí o fundador do povo de Deus, vamos colocar nesses termos, né? De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó. Jacó teve 12 filhos, desceram para o Egito. Um dos filhos de Jacó era José, né? Esses 12 filhos aí deram origem às 12 tribos de Israel, e depois essas 12 tribos de Israel, contando-se aos milhões, de acordo com o livro de Números, só de homens, 600 mil homens com mais de 20 anos, né? Fora mulheres e crianças, devem bater aí alguns milhões. Eles saem do Egito, vão para o deserto, e no deserto Deus vai dar a eles a lei. E aí começa-se outra dispensação. Então o período patriarcal é o período em que Deus chama Abraão, que é o patriarca de Israel, né? Então a partir do momento que Deus chama Abraão, até o momento em que Deus dá a lei através de Moisés, período patriarcal. E aí
Deus dá a lei ao povo através de Moisés e começa o período da lei. E o período da lei vai abranger praticamente todo o restante do Antigo Testamento, né? Todo o período em que o povo vai passar no deserto, entrar na Terra Prometida, ser governado por juízes durante 400 anos, até vir o primeiro rei Saul, depois Davi, depois Salomão. O reino se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul, Israel ao norte, Judá ao sul. Vão passar vários reis por esses dois reinos. Israel vai ser destruído pela Assíria, Judá vai ser destruído pela Babilônia. O povo é levado cativo, depois de um período o povo retorna para a sua terra, né? Continuam aí passando por diversos eventos, né? Como vassalos da Pérsia, depois que a Babilônia foi destruída, depois dos gregos e depois dos romanos. E no tempo dos romanos, Jesus vem ao mundo e é crucificado, ressuscita, sobe ao céu. Depois de um tempo ele derrama o Espírito Santo, começa a era da igreja e essa é a era da graça. Então, acabou o tempo da lei, estamos no tempo da graça. Desde que Jesus, esteve no mundo até os dias de hoje, estamos na dispensação da graça. E aí, depois dessa dispensação da graça, vai vir o milênio. Tá? O milênio é o período que vem depois que Jesus vem ao mundo, depois que a tribulação termina, né? A gente vai ver aí a cronologia direitinho. Então vai ter um período de tribulação, Jesus vai vir ao mundo, vai dar fim a todo mal e vai começar um período de paz, né, chamado de milênio, que seria a última dispensação. Então isso aqui é o dispensacionalismo. A gente enxerga, a gente estuda o dispensacionalismo e entende a maneira como Deus ele age com o ser humano dentro de cada dispensação, tá bom? É por isso que às vezes você lê o Antigo Testamento e você lê o Novo, parece que não é o mesmo Deus, parece que o Deus do Antigo Testamento ele era mais cruel, do Novo Testamento é mais bonzinho, mas é a maneira como Deus ele se comunicava com o seu povo dentro de cada dispensação, né? Dentro da lei era de uma forma, dentro da graça era outra. Dentro de cada dispensação havia uma ordem dada por Deus, depois um fracasso e aí início da nova dispensação. Exemplo, a gente falou de Adão. Tinha uma lei só, né? Que era não comer da árvore. Eles comeram, acabou a dispensação da inocência, começa a dispensação da consciência. Então, eu sei que está um pouco desfocado, mas a gente tem aqui, por exemplo, onde eu estou com o meu mouse, eternidade passada, aí dispensação da inocência aqui em azul, né? Tá aqui Adão, criação da terra e tudo mais. E aqui tá responsabilidade, não comer. Fracasso, comeram, então entrou a maldição e a morte, inicia-se a dispensação da consciência. Responsabilidade, obedecer. Fracasso, o gênero humano se corrompeu, veio o dilúvio, né? E depois de um tempo o pessoal faz a Torre de Babel e aí, vai repetindo-se o ciclo. Acabou a consciência, entra no governo humano. Depois do governo humano, a promessa ou patriarcal, que é Abraão, né? E os seus descendentes. Acaba o patriarcal, entra a lei, né? O tempo que Moisés deu a lei ao povo até a vinda de Jesus. Né? E aqui era da igreja e da era da igreja até o milênio. O milênio é a última dispensação antes de entrar na eternidade futura, que são praticamente aí os novos céus e a nova terra. Tá? Então, essa aqui é um exemplo, tá bom, das dispensações. Quando você ouvir falar que fulano é dispensacionalista, que uma determinada igreja dispensacionalista, ela acredita que Deus se relacionou com a humanidade dentro de dispensações, dentro de períodos de tempo, onde cada um desses períodos de tempo Deus se relacionou com o homem de uma forma, deu responsabilidades, o homem fracassou e aí com o passar da história, né, foi indo para outras dispensações. Então isso aqui é algo muito, muito, muito resumido, tá? É só para a gente ter uma noção básica do que é dispensacionalismo.
Bom, para quem tem uma posição e não é dispensacionalista, né, a gente tem o aliancismo. O aliancismo, eu não vou dizer que ele é parecido, né, mas ele tem aí essa questão do como Deus se relaciona com o homem em determinadas épocas. Só que ele é muito mais focado na aliança feita, em um pacto feito, né? Tanto que essa doutrina também pode ser chamada de o pacto da aliança em várias fases. Então, aqui a gente pode ser até um pouco mais breve. A Bíblia diz lá em Efésios, não me lembro se eu coloquei aqui em algum lugar, que antes da criação do mundo, antes de tudo, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordaram que haveria de ser feita uma redenção pela humanidade, que ainda seria criada, que ia pecar, né? E por conta do pecado, Jesus teria que morrer na cruz para efetuar a eterna redenção ou a salvação. Então, que pacto foi esse? Deus entrou em acordo com Jesus, o Pai e o Filho, né? Vou colocar o Pai, Filho e Espírito Santo para citar a Trindade, de que algo seria feito pela humanidade. Esse foi o primeiro pacto. Foi antes da criação, né? Foi na eternidade passada, como a gente descreveu. Foi um acordo para salvar a humanidade que havia de ser criada ainda. Então, esse seria o pacto da eterna redenção, ou o pacto da eterna redenção. Eu ia usar outra expressão aqui, mas vamos ficar assim. E aí, depois que o homem foi criado, veio o pacto das obras, né? Que pacto das obras? É a determinação dada por Deus ao homem de que o homem tinha que cumprir determinadas tarefas ou seguir uma determinada regra a fim de manter o seu bom relacionamento com Deus, né? E Deus também faria aí, derramaria bênçãos, cumpriria, né, muitas coisas que ele foi prometendo. E esse pacto das obras, ele foi gradativo, né? Então, por exemplo, você tem aí uma aliança entre Deus e Adão, para que Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois você tem uma aliança com Noé. Deus, depois da destruição do mundo pelo dilúvio, pela chuva, Deus faz uma aliança com Noé dizendo que nunca mais destruiria a raça humana por água. Ele coloca o arco-íris nas nuvens ali como símbolo. Depois você tem, por exemplo, a aliança com Abraão, que Deus faz, de que todas as nações seriam, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Depois você tem uma aliança com Davi, de que o descendente dele se assentaria no trono eternamente. Então você tem várias alianças onde Deus ele vai se revelando progressivamente ao homem. Essa revelação progressiva significa que Deus ele se dá a conhecer e dá a conhecer o seu plano 10% aqui nesse ponto da história, e depois, conforme a história vai evoluindo, ele se dá a conhecer mais uns 30% aqui e vai se revelando, né? E depois do pacto das obras, que se encontram todos no Antigo Testamento, vem o pacto da graça, que é a aliança de Deus com seu povo através de Jesus, né? Que morreu na cruz do Calvário, e através do sangue dele obtemos perdão pelos nossos pecados para termos essa aliança com Deus. E esse é o pacto da graça, né? A graça é aquele favor imerecido. Não merecíamos, mas ele morreu por nós para nos dar a salvação que nós não tínhamos condição por alcançarmos por nós mesmos. Então você tem pacto da eterna redenção. Deus faz um acordo ali entre o Filho e o Espírito Santo para salvar a humanidade que havia de ser criada, né? Aqui eles estão na eternidade passada, antes da criação de todas as coisas. Pacto das obras são as alianças que Deus vai fazendo com o homem, né? Desde Adão até Davi. A gente cita aí alguns principais expoentes, né? Mas de uma maneira geral. E o pacto da graça, a aliança através de Jesus, tá? O que muda eu acreditar, por exemplo, no dispensacionalismo
ou no aliancismo? Para a gente responder essa pergunta de uma maneira um pouco mais profunda, a gente precisaria de mais tempo. E eu recomendo até que vocês procurem, caso tenham curiosidade, alguns livros sobre aliancismo e sobre dispensacionalismo, para vocês entenderem melhor as aplicações mais práticas sobre isso. Aqui eu posso dar apenas alguns exemplos. O aliancismo, ele entende todas as promessas e profecias como cumpridas em Jesus e na igreja. Então, todas aquelas profecias de Isaías, de Zacarias, a gente pega essas profecias e fala, não, isso aqui tudo aconteceu quando Jesus ele veio. Então, exemplo, né? Eu falei aqui que Deus ele fez promessas a Davi, de que um descendente seu se assentaria sobre o trono. Então a gente entende que foi quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está assentado à direita do Pai, numa visão aliancista, né? Aí você tem Ezequiel profetizando sobre a reconstrução do templo, porque no tempo de Ezequiel foi um profeta que estava no cativeiro babilônico. O Jerusalém já tinha sido destruído e o templo destruído. E aí ele tem essa visão, né, sobre esse templo reconstruído. E os aliancistas tendem a fazer uma interpretação onde tudo é mais simbólico e espiritual e foi cumprido em Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, esse é o templo que Deus havia de construir. Então não existe nada para ser cumprido ainda. Já o dispensacionalista, ele pega todas essas... acho que uma das principais diferenças. Ele separa Israel e igreja. Tá? Então Israel é um povo separado aqui com quem Deus tem um cronograma. A igreja é outra coisa. Tá? Isso o dispensacionalista pensa assim. Israel está aqui, a igreja está aqui. E só existe um momento em que todas essas profecias de Isaías, de Ezequiel, elas vão ser cumpridas, que é no milênio. Então, no milênio, alguns dispensacionalistas acreditam que no milênio o templo vai ser reconstruído, Israel vai reinar aqui na terra, perdão. E tudo que está profetizado lá vai se cumprir literalmente. Quando a gente pensa... Vamos pegar até aquela profecia, já que a gente está usando bastante esse exemplo. O leão... Vou colocar aqui. O leão comerá a palha com o boi. Pronto. Isaías 65, 25. Vou pegar o texto inteiro. Então, não vou muito longe aqui, mas vamos pegar no 22. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes, porquanto serão um povo abençoado por Yahvé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando, e eu os terei ouvido. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam. Mas pó será a comida da serpente. Ninguém fará mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. Então, quando a gente vê esse tipo de profecia aqui em Isaías, o aliancista tem uma tendência a falar que isso aqui se cumpriu em Jesus e na vida da igreja. O dispensacionalista, ele tem uma tendência de dizer que isso aqui tudo ainda vai se cumprir literalmente no milênio, que é depois da vinda de Jesus para acabar com todos os ímpios e todo o mal da terra.
tá? E então são algumas implicações que você tem na visão dispensacionalista e algumas implicações que você tem na visão aliancista, tá certo? Eu já ouvi também, aí também eu não posso me aprofundar porque é de palestras que eu ouvi, nunca peguei o livro para ler e ver se realmente era assim, alguns pregadores dizendo que o aliancista, ele enxerga a aliança das obras, o pacto das obras, né, que é feito aqui entre Deus e os homens, desde os primeiros, como algo ainda obrigatório até os dias de hoje, mesmo estando debaixo do pacto da graça. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz para Adão, quando Deus disse para Adão, enchei a terra, aquilo ainda é válido para hoje. Então, os casais devem ter muitos filhos. Quando a Bíblia diz que tem que guardar o sábado, então isso ainda é válido para hoje. Se para o cristão, por exemplo, o dia do descanso é o domingo, então eles não podem fazer nenhum tipo de trabalho no domingo, né? E isso, muitas vezes, para quem leva ao pé da letra, tem implicações práticas, como não cozinhar, como não colocar ninguém para trabalhar no domingo, então o porteiro do seu prédio, ou o cara que cozinha no restaurante, já que você não vai comer, né, você também não pode almoçar, já que você não vai cozinhar nada no domingo, você também não pode comer em nenhum restaurante no domingo. Então, as ordenanças que foram dadas no Antigo Testamento, parece que elas ainda precisam ter uma aplicação prática nos dias de hoje para o aliancista, tá bom? Sobre dispensacionalismo, eu não quero, e aliancismo é isso, eu não quero aqui ir muito longe nesses dois temas, para a gente passar agora para os eventos principais da escatologia e do fim dos tempos. Então eu deixei esse slide aí para vocês darem uma olhadinha depois sobre o aliancismo, que existem 3, né? Então, primeira aliança foi entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o pacto da redenção. Eles entraram em acordo para salvar a humanidade. Depois o pacto das obras, né, que Deus foi fazendo com os homens, de Noé em diante, ou de Adão em diante, desculpa. E depois o pacto da graça em Jesus, tá? E aí vai ter uma sequenciazinha que você tem Adão, né? A primeira promessa de que Jesus viria, de Gênesis 3,15, né? E do ventre da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. E aí você tem a aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. E foi uma revelação aqui progressiva até chegar em Jesus, né? E aí você tem um tipo e o antitipo, né? Por exemplo, o primeiro Adão e o último Adão, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5, do 12 ao 21. E aí você tem aqui, por exemplo, a circuncisão que antes era na carne e agora é no coração. E você tem esse esqueminha para vocês darem uma olhada depois, com um pouquinho mais de calma no aliancismo. E aí vamos direto agora aos eventos escatológicos. Então, todas as linhas que a gente vai ver daqui para frente entendem que existe um arrebatamento, existe uma ressurreição, existe um juízo final, uma grande tribulação, um milênio e novos céus e nova terra. A questão é quando cada coisa acontece, tá? Então, por exemplo, arrebatamento. O que é arrebatamento? As pessoas estão aqui vivas conversando, tal, vai ter um momento que algumas pessoas vão ser tomadas para Deus, né? Num piscar de olhos, né? Num instante, assim, num milésimo de segundos. Alguns vão dizer assim, isso aqui vai acontecer antes da tribulação, porque aí Jesus vem, arrebata a igreja, depois tem a tribulação e depois Jesus volta definitivamente para acabar com o mundo. Outros vão dizer assim, não, primeiro todo mundo passa pela tribulação e depois Jesus vem e arrebata a igreja e já destrói com tudo no mundo. Então já são duas diferenças. Quando que o arrebatamento acontece? Antes ou depois da tribulação? Ressurreição dos ímpios e justos. Alguns vão dizer assim, a ressurreição
vai acontecer, mas vai acontecer primeiro dos justos. E aí a gente vai reinar o milênio com Deus aqui na terra. Depois os ímpios vão ser ressuscitados e vai ter o juízo final. Outro vai dizer assim, que nada, vai ressuscitar todo mundo junto quando Jesus vier, e aí vai ter o juízo final, céu e inferno, e acabou. Juízo final é igual, praticamente, quase todo mundo tem mais ou menos a mesma crença, tá? Que é o último evento para acontecer, onde vai ter uma separação entre aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. O juízo final é importante comentar, porque ao contrário do que as pessoas pensam, não vai ser um evento para decidir se você vai para o céu ou não. A gente vai ler um texto em Mateus 25, onde você vê claramente que quando o juízo for acontecer, já vai estar separado quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Jesus apenas vai decretar às pessoas por que eles estão indo para o inferno, e para os outros vai ser dado aí o galardão pelas suas obras. Tá? E depois, em outros momentos, a gente vai pegar com mais calma cada um desses pontos. Grande tribulação. A grande tribulação é outro período onde as pessoas, alguns vão entender assim, é um período de 7 anos logo antes de Jesus voltar. Outro vai dizer assim, grande tribulação é uma coisa genérica que acontece todo dia na vida do cristão. Tá? Então a gente tem essas diferenças aí também. Milênio, a mesma coisa. Uns vão dizer assim, milênio é depois que Jesus volta. Aí Jesus volta, aí vem o milênio. Outros vão dizer assim, a gente já está no milênio, a era da igreja é o milênio, estamos só esperando Jesus voltar. Tá? Então tem essas duas diferenças aí. E aí, novos céus e nova terra, eu acho que também existe uma concordância, que é o estado eterno, onde todos serão felizes para sempre. E, glória a Deus, aguardamos esse momento aí. Agora, vamos ler alguns versículos que falam sobre cada um desses pontos, tá certo? E aí, para não ficar muito longo, a gente vai ler esses versículos e vamos encerrar a aula de hoje. E aí na próxima aula a gente já entra com as linhas propriamente ditas. Aí na próxima a gente já entra com o amilenismo e cada fase daquilo que o amilenismo acredita. Pós-milenismo, pré-milenismo, tá? E aí a gente tem uma diferença entre o pré-milenismo pré-tribulacionista e o pré-milenismo histórico, que é pós-tribulacionista. Mas vamos por parte. Primeiro vamos se familiarizar mais com os textos que falam sobre cada um. E aí a gente vai montando o nosso pequeno quebra-cabeça para ver o que acontece em cada momento. Então vamos lá. Arrebatamento. Vamos pegar esse texto que a gente colocou aí. 1 Tessalonicenses 4. E eu esqueci 16, 15 e 17. Agora vamos só ler um pouquinho de Bíblia. Então, deixa eu tentar deixar ele um pouco maior, hein? Deixa eu ver se dá pra... acho que tá bom. Mas eu ainda queria ser um pouquinho mais chato. Aqui. Então, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Tá? Então, esse aqui é um dos principais versículos que falam sobre arrebatamento. Tá bom? São esses 3 versículos aí de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 a 17. Ele traça aqui no final... Jesus vai vir, Eu acho que são alguns pontos importantes para a gente pegar. Então, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, então vai ser na vinda do Senhor, tá? Não vai ser em outro momento, vai ser quando Jesus voltar. Não precederemos, não vamos antes daqueles que dormem. Dormem, expressão aqui para aquele que já morreu. Porque o mesmo Senhor vai descer do céu, então novamente é na vinda de Jesus,
com alarido, voz de arcanjo, trombeta. Quem morreu em Cristo, ou seja, os salvos, ressuscitam primeiro. Então aqui você tem uma ordem das coisas, né? Então, os santos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitam primeiro. E depois, os santos que estão vivos são arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então aqui existe um sentido de reunião. Jesus está voltando, aqueles que morreram ressuscitam para se encontrar com Deus, aqueles que estão vivos são arrebatados com o Senhor nos ares. Tá? Então existe aqui uma noção de que todos vão se unir a Cristo no dia da sua vinda. Quem morreu e quem está vivo. Quem morreu vai precisar de um corpo novo, vai ser ressuscitado, né, com um corpo glorificado. E quem estiver vivo também na hora do arrebatamento vai ser transformado. Tá bom? Então, um texto bem base aqui para o arrebatamento da igreja. Agora, vou pular... vou pular não, está na sequência aqui. Na ressurreição dos ímpios e dos justos. Seguindo nessa linha de Tessalonicenses, a gente percebe que a ressurreição que aconteceu foi dos justos, não foi dos ímpios. Tá? Com isso concorda Apocalipse capítulo 20. Né? A primeira ressurreição ressuscita os santos. Né? E aí depois vai acontecer a ressurreição dos ímpios após o milênio para o juízo. E aí, para a ressurreição, eu gostaria de utilizar 1 Coríntios, eu sei que está aqui João 5, 28 e 29, mas o melhor texto que tem para falar da ressurreição ainda é 1 Coríntios capítulo 15. Eu, pelo menos, sou dessa opinião pela quantidade de detalhes que Paulo ele coloca em 1 Coríntios capítulo 15. Eis que vos digo um mistério. Versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. Até dos 50. Qual celestial mistério celeste? Deixa eu ver se antes... vamos dos 50 para não ficar muito longo. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, corpo natural não herda o reino de Deus. Corrupção não herda incorrupção. E aí, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós vamos morrer. Mas todo mundo vai ser transformado. Então, todos vão ser transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, de novo a trombeta aparecendo aqui, num momento muito breve, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Tá? Então, quem morreu, né, as almas estão lá no céu, como a gente vai ver em Apocalipse depois, aguardando, mas quem morreu naquele grande dia vai ressuscitar, né? E depois nós quem? Nós que estamos vivos, né? Paulo está vivo no momento que ele está falando. Nós seremos transformados. Então é a mesma doutrina, numa carta diferente, para uma igreja diferente, falando sobre a mesma coisa. Quem morreu vai ressuscitar, vai ser transformado, incorruptível, e quem está aqui, que vai ser arrebatado, vai ser transformado. E aí ele vai explicando por quê, né? O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal vai se tornar imortal. Então ele mostra a transformação que vai acontecer nesse corpo que a gente tem hoje. E aí é isso, é basicamente isso, né? De informação que a gente tem em relação ao arrebatamento e à ressurreição dos mortos. Isso aqui é o que está mais importante. Os mortos ressuscitam com um novo corpo, aqueles que estão vivos são arrebatados e transformados, e aí, como disse em Tessalonicenses, nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Tá? O juízo final ele é descrito em vários momentos. E novamente, né, embora eu tenha deixado aqui 2 Coríntios 5:10, esses textos podem ser consultados depois, devem, tá bom? Mas eu gosto muito aqui do juízo final de Mateus 25. Engraçado que fui eu que fiz o slide. Então, deixa eu escrever aqui, bodes, isso, 32.
do 31, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus santos anjos, mais outros aqui que estarão na vinda de Jesus, né? Então vão ressuscitar os mortos em Cristo, os santos vão ser arrebatados e Jesus ainda vai vir com a sua glória e com os seus anjos. Então ele vai se assentar no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então, no momento que ele vem, parece que já existe uma separação entre aquele que vai para o céu e aquele que vai para o inferno, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer e tal. E aí todo aquele discurso, né? Quando, Senhor? Quando vocês fizeram isso por um dos meus pequeninos. E o outro ele vai mandar para o inferno pelo mesmo motivo. Quando não te demos de comer? Quando vocês não fez para um dos meus pequeninos. Então aqui é um exemplo de juízo final, tá? O juízo final ele é descrito de diversas formas. A gente poderia usar aqui 2 Coríntios também, 5:10, que é até um pouquinho mais breve, mas que diz aí: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá? Lembrando que eu não estou aqui nem usando o livro de Apocalipse, onde isso está bem relatado também. Tá? E aí, depois a gente tem a grande tribulação. A grande tribulação, você pode ler ela também em Mateus 24. Aqui eu deixei Marcos 13, só para a gente ter uma diferença, porque eu vou usar bastante Mateus. Então, só para variar um pouquinho, Mateus 13 é 19. Mateus 13, 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E aí ele vai dar diversas descrições da grande tribulação, né? De falsos cristos, de falsos mestres, que vai ter muita aflição, que vai se levantar filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, e aí até que Jesus volte, né, para esse mundo. Então a grande tribulação ela é sim um evento chave que antecede a vinda de Jesus, tá? E a grande maioria das linhas acreditam nesse período de grande tribulação, onde vai ter muita apostasia, onde o número de falsos mestres vão aumentar, onde o amor ele vai se esfriar. Vários textos bíblicos apontam para um final dos tempos cada vez pior, né? Cada vez mais pessimista. E aí a gente tem o milênio, tá? O milênio de Apocalipse 20, e aí não tem como fugir de Apocalipse, porque o milênio, a doutrina do milênio, ele vem de Apocalipse 20, mas ele é interpretado também como estando em outros pontos, em outros registros da Bíblia. Tá? Então, vamos ler Apocalipse 20 e a gente já vai caminhando para o final dessa pequena introdução que a gente fez aí de escatologia. Então, só lembrando, o Apocalipse 20 ele segue o capítulo 19, né? Obviamente, mas em cronograma, se a gente for dizer que a história está continuando, em Apocalipse 19 Jesus voltou e todas as bestas e tipos de anticristo e falso profeta e diabo foi tudo jogado, foi tudo destruído, foi tudo derrotado e os homens maus foram mortos. Então Jesus acabou de vencer a guerra em Apocalipse 19 e João já começa. Vi descer do céu um anjo, tinha a chave do abismo e a grande cadeia na sua mão. Então ele prendeu a antiga serpente, o dragão, que é o diabo, Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. Então Jesus voltou, o diabo agora está preso por 1000 anos. Lançou no abismo, encerrou, pôs um selo nele, para que ele não engane mais a nação até que os 1000 anos se complete. Beleza. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder para julgar.
e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, não receberam sinal na sua testa, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aqui, complementando, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a gente já percebe que há uma separação aqui entre os mortos em Cristo e os outros mortos. E os mortos não em Cristo, e os mortos pecadores. Tá? Então, a primeira ressurreição é marcada pelo momento em que ressuscitam os santos, como a gente tem aqui no 4, vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados. Então, aqui a gente tem a ressurreição dos mortos em Cristo, no milênio, e enquanto isso, os demais mortos não reviveram. Os demais mortos vão reviver na segunda ressurreição. Então, isso aqui é o milênio. Qual que é a divergência de ideia? Para o pré-milenista, e aí a gente vai entrar nisso com detalhe depois, primeiro Jesus volta, acaba com o mal, e aí vem o milênio. Né? Para o amilenista ou pós-milenista, a gente já está vivendo o milênio. Tá? Tem diferença de um para o outro, que a gente vai chegar lá depois. A gente já está vivendo o milênio, e aí Jesus vai voltar. Tá certo? Então, é basicamente isso. Seguindo numa sequência lógica de Apocalipse, pensando nessa interpretação, Apocalipse 19 marcou o final da guerra contra o diabo sendo preso, e começou-se um período de 1000 anos. Tá bom? Os mortos em Cristo ressuscitaram, e aqui o diabo está preso, tá? E os demais mortos continuam mortos. E deixa eu ver aqui se tem um outro ponto que a gente precisa comentar. Bom, no final do milênio, o diabo é solto, volta a tentar enganar as nações para se rebelar, contra a cidade santa de Deus na terra, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo foi lançado no lago de fogo junto com a besta, e lá eles vão ser atormentados para sempre. E aí eu vi um grande trono branco que estava onde Deus se assentou, vou resumir assim. Versículo 12, os mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então esse aqui seria o momento da segunda ressurreição, tá? Eu acho que a gente não tem essa expressão aqui, segunda ressurreição. Não. Mas seria o momento em que os ímpios ressuscitam para, de uma vez por todas, serem lançados no lago de fogo e os santos irem para seu estado eterno de salvação. E aí a gente vai para o Apocalipse 21, que é o estado eterno, que é o momento em que João vê o novo céu e a nova terra, onde não vai ter dor, onde não vai ter mais luto, lágrimas, nenhum tipo de sofrimento, doença, miséria, morte. Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Então aqui está a maior promessa em que o crente ele deveria se firmar nos nossos dias, tá certo? E o capítulo 21 ele praticamente descreve esse estado eterno, tá certo? Eu estava comentando nesse milênio aqui de Apocalipse 20, que alguns interpretam que é o momento que a gente já vive. Depois, em outro vídeo, eu vou descrever o porquê, vou citar versículos. Outros interpretam que é um período depois da vinda de Jesus, tá? E para aqueles que interpretam assim, algumas linhas vão dizer que é aqui que se cumpre aquelas profecias de Isaías, de Ezequiel, aonde Israel vai governar, aonde o templo vai ser reconstruído, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente vai trabalhar mais essa divergência de pensamentos na próxima aula, para essa aqui não ficar muito longa. Para hoje, no que a gente tem que focar? Arrebatamento,
tá? Momento em que Deus vai tomar para si os seus santos. E aí a gente tem o texto de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Ressurreição, tá? Eu usei 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, para mostrar como vai ser a ressurreição dos justos. Tá? É legal ler o capítulo 15 inteiro, até recomendo. E ele trabalha tanto a ressurreição dos justos como também o arrebatamento. O juízo final tem Mateus 25 que eu usei, tem outros textos, aqui eu coloquei um só também. A grande tribulação, que é um período de muito sofrimento, é um período de falsos mestres, de muita coisa ruim. O milênio, que é um período de paz, e os novos céus e a nova terra. Na próxima aula a gente vai verificar principalmente pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo e pré-milenismo histórico. E ver aonde cada um desses pontos se encaixam na linha do tempo, tá bom? E por que cada um pensa dessa forma. Por que o amilenista acha que nós já estamos no milênio, né? E estamos aguardando a vinda de Jesus. Por que o pós-milenista também acha que nós estamos ou estamos caminhando para o milênio e depois Jesus volta? E qual que é a diferença de um para o outro, né? E o pré-milenista e as suas diferenças com o pré-milenista histórico, tá certo? Então é isso, sem querer, sem mais delongas, sem querer aí criar muitos rodeios. Eu só posso recomendar que vocês estudem um pouco mais, seja em livros que vocês podem comprar pela internet. Tem livrinhos bem pequenos hoje em dia que você pega aí por R$20. Tem vídeos que são como esse que eu estou fazendo, que eles não são doutrinadores, mas que mostram diferenças entre pontos de vista. Encaminhei até alguns aí para o nosso grupinho lá, mas que vocês podem aprofundar as pesquisas de vocês. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até uma próxima aí. Muito obrigado.